Olá, meus amigos resenheiros e resenheiras, tudo bom com vocês? Sou eu aqui, o Pastor de novo. Fazia tempo, né, que eu não aparecia para vocês. Eu acredito que umas 2 semanas sem o nosso famoso TBT da resenha, quando a gente fala de jogadores, eventos do passado, para trazer uma lembrança boa e às vezes ruins de jogadores, craques que passaram aí pela história da NFL, esse esporte que a gente ama tanto. Hoje eu vou falar de um cara que tem uma turma aí do grupo, da galera que assiste, que eu vou até nomear essas figuras. Flavinha, nosso amigo casaqueiro JG e o nosso cubano, aquele baiano arretado, vão gostar da história desse cara. Eles foram muito felizes com esse jogador. Ele se chama Jerome Bettis, The Bus. Chico, solta a vinheta aí pra gente contar a história dele. É isso aí. Então, o The Buzz, vamos começar aqui, ó. Eu trouxe até um bonezinho. Bonezinho não, né? Uma viseira do Pittsburgh Steelers, porque foi onde ele fez mais sucesso, né? Eu comprei uma vez, ó, fui para os Estados Unidos, comprei essa danadinha, tava barato. Eu digo, ó, meu time vocês sabem qual é, né? Eu sou dos famosos índios. Mas, quando a coisinha tá barata, a gente traz, né? Compra. Então tá aqui, ó, em homenagem aos nossos amigos. Eu vou falar aqui no grande jogador Jerome Bettis, que eu e meu irmão, eu sempre conto histórias nossas. Eu e meu irmão, o grande bitoca, a gente gostava muito dele. E o apelido dele era The Bus. Agora imagine como o cara era, um ônibus. Imagine o tamanho da figura. Ele era um running back, certo? Que foi draftado, né? Ele jogou na Universidade de Notre Dame, tá? Era um grande jogador lá em Notre Dame. Tanto é que ele tem os números, até hoje, os recordes de touchdowns numa temporada é dele, até hoje. Foram 23 touchdowns, eu acho que em 92, 20 touchdowns na temporada regular, né, universitária, mais 3 touchdowns contando o Sugar Bowl. Então ele fez 23 touchdowns numa temporada, e em Notre Dame, ainda até hoje, é o recorde, né, da universidade. Pra vocês verem como era a figura. Ele tinha 1,80 m de altura, pesava, sei lá, seus 140 quilos. E eu acredito que no final da carreira ele estava muito maior ainda, né? Isso aí era quando ele estava em forma, depois ele estava um monstro. Era realmente um ônibus. Ele corria reto e derrubando a turma assim, ó. Catches it back to Bettis. Bettis grinds to the goal line. Touchdown, Pittsburgh! Quando faltava 2, 3 jardas, ninguém segurava ele, não. Tá? Então, Jerome Bettis era um monstro, né? Ele em 93, ele não terminou a faculdade, ele pulou direto pro draft. E ele foi draftado na 10ª escolha, tá? Pelo Los Angeles Rams. Los Angeles Rams, vamos falar direito aqui. E que ficou lá no Los Angeles, né? Já chegou nessa temporada já arrebentando. Deixa eu até ver na minha colinha aqui quantas jardas ele fez na primeira temporada dele. Olha aqui, no primeiro ano, ele já foi pro time All-Pro, né? E eu não lembro quantas jardas ele fez. Depois a gente ajeita aí, né, Chico? Ele jogou tão bem na primeira temporada que ele já foi All-Pro, tá? E ele jogou muito bem em 93, 94, mas aí em 95 trocou o técnico, certo? Do já St. Louis Rams, já tinha mudado de cidade. E esse novo técnico tinha um jogo mais aéreo. E chegou a cogitar a ele até se ele queria jogar como fullback. E aí ele ficou assim, meio chateado para lá, para cá. Disse que ainda queria ajudar a equipe, mas terminou ele dizendo que se colocava à disposição do treinador para o que ele quisesse fazer e do time. E o time trocou ele. Ele foi pro Pittsburgh Steelers por uma escolha no draft. Foi uma troca muito idiota, porque esse cara arrebentou no Steelers. Então, quando ele chegou no Steelers, ele chegou ainda, né? Meio assim, tinha um jogador na frente dele que chamava Ben Morris, né? Mas que ele, em 96, esse cara foi, de 95 para 96, esse Ben Morris, que jogava na frente dele, foi preso por porte de maconha. E o time foi lá e dispensou ele. E aí o
o jogador novato que tinha chegado na equipe, que era o Jerome Bettis, ganhou a proeminência, né, na equipe e arrebentou. Tanto é que nesse ano ele ganhou aquele prêmio de Comeback of the Year, né, porque ele tinha saído de um time, foi colocado para fora, trocado por escolha, chegou lá no Pittsburgh Steelers, ele arrebentou e fez uma campanha enorme. Então, era um grande jogador, que tem muitas histórias interessantes. Chico, nosso amigo aí, nosso editor vai colocar aí várias imagens dele de corridas, dele derrubando os defensores querendo segurar ele passando por cima, porque era um trator, realmente um trator. Airbus. Tem uma história interessante com ele, que em 1998, uma regra da NFL foi alterada por causa dele. Ele foi fazer um jogo em Detroit, que era a cidade natal dele. Ele é natural de Detroit. E era um jogo de ação de graças, né, contra o Detroit, né, que sempre tem aquele joguinho deles. E na hora de jogar a moeda, ele escolheu coroa. Só que o juiz entendeu como é que acontecia. Quando jogava, você falava. E aí ele falou coroa, só que o juiz entendeu ele falando cara. Ficou aquela discussão toda, tal. Eu sei que o jogo terminou com o Detroit vencendo. We'll have a toss to determine who receives. Who will call it from Pittsburgh? Number 36, heads, tails, tails, heads. Call it plays in the air. Heads is the call. He said heads, it is a tails. Oh, I believe he said tails. He did. You want to take the ball? Look at Jerome Bettis. What's going on? You're changing the head. Which way? Which way you want to go? Oh, man. Detroit has won the toss. We'll receive. Jerome Bettis said tails. Oh, my. Well, we'll find out. Now we're going to start getting all the officials out there for the coin toss to see what's going on. Let's go back and listen to the coin toss. The argument. Mas depois a NFL foi lá e revisou tudo e realmente viu que tinha dado um problema ali. E aí eles mudaram a regra. Os jogadores têm que escolher qual a cara ou coroa antes do juiz jogar e colocaram mais 2 juízes para acompanhar a escolha, né, como se fossem testemunhas, tá? E aí essa regra mudou aí, interessante, né? E aí ele foi jogando, tal, né? Quando foi em 2004, eles tinham um time muito bom. Big Ben tinha sido draftado, acho que foi em 2004, Big Ben foi draftado, e eles chegaram à final da AFC. Foi impressionante. Eu lembro dessa campanha deles, porque eu dizia, esse Big Ben é um monstro, tem um time arrumado, vai ser campeão. Só que eles chegaram na final da AFC e pegaram um cara que também surgiu naquela época, um pouco antes, chamado Tom Brady. E aí perderam. Eles perderam a final da AFC de 2004. E como o nosso amigo Jerome Bettis, o ônibus, The Bus, já estava numa idade avançada, né, para um running back, ele chegou a jogar 13 temporadas, pessoal. Isso aí ele estava na 12ª temporada. Um running back que joga 13 temporadas é incrível, tá? Então ele nessa 12ª temporada, quando perdeu o jogo, ele disse, não, vou me aposentar. E conta a história que passado uns dias, né, passado um tempo, terminou a temporada, ele já tinha até informado mais ou menos para a imprensa, para o time, que ele ia se aposentar. Conta a história que Ben Roethlisberger chegou e conversou com ele e disse, eu vou levar você a um Super Bowl, né? Você merece. Essa história é muito boa. E aí foi que ele disse, não, tá certo, vou jogar minha última temporada aqui com vocês. E aí eles jogaram em 2005 e conseguiram chegar ao Super Bowl, né, que seria em 2006, porque ele disse, ó,
o Super Bowl 2006 vai ser na minha cidade, em Detroit. Então eu vou jogar essa temporada 2005, 2006 para tentar chegar nessa final com o Ben Roethlisberger, que ele viu que tinha potencial para chegar lá, e eles chegaram. Tá? E foi uma campanha incrível. O Pittsburgh Steelers jogou muito. Ele mesmo jogou, mesmo com essa idade, ele ajudou de forma brilhante os Steelers. Ele não teve um fumble durante a temporada. Ele foi sofrer um fumble num jogo de playoff complicadíssimo contra os Colts, que nos últimos lances ele tentou correr, né, já para tentar fazer um touchdown, e aí ele tomou um fumble e o defensor dos Colts ia fazer o touchdown, mas aí o Ben Roethlisberger foi quem tacleou o jogador, e depois o Colts conseguiu chegar até uma 46ª jarda, assim, para tentar ter um field goal, e o kicker errou. Então eles passaram dos Colts. Na final da AFC eles pegaram o Broncos e conseguiram vencer os Broncos, né? E assim, ele falava, até anotei aqui, que ele falava assim para o grupo, né? E falava na imprensa: me levem a Detroit, me levem a Detroit. E que era o grito de guerra deles, assim, para fazer eles chegar em Detroit e ser campeão da NFL. E foi o que eles conseguiram. Chegaram em Detroit, venceram o Seattle Seahawks por 21-10, né? E o The Buzz finalmente foi campeão da NFL, muito merecido. Ele, pelo que eu estava vendo aqui as estatísticas, ele é o quinto jogador com o maior número o quinto maior corredor de todos os tempos. Ele teve 13.662 jardas, 91 touchdowns, recebeu 200 passes para 1.449 jardas e 3 touchdowns com passe. Ele foi nomeado Pro Bowl em 93, 1994, 96, 97, 2001 e 2004. Né? Então, ele teve uma carreira impressionante. Um cara aí cheio de história, que alegra lá, ó, nossos amigos dos Steelers, e que eu fiz questão de trazer aqui para vocês, porque é um cara que deixou saudade aqui na NFL, né? Assistindo jogos, porque ele fazia umas jogadas que você dizia assim: ninguém vai segurar ele não. Ele ia lá e realmente dava 2, 3 jardas, Big Ben olhava para ele e fazia corre, ele derrubava todo mundo e conseguia ultrapassar. Tá bom? Essa foi a história do ônibus The Bus Jerome Betts. Um abraço, pessoal. Até a próxima. I'm a champion, and I think the Bus is the last practice here in Detroit. Well, it's home, fifth leading rusher, Super Bowl champion. Congratulations on a great career. Thank you.